Quem é Jesus para você? Ai, pronto, vai de novo começar essa história. Pois é, né? A gente falou sobre isso na semana passada, mas acontece que o evangelho de esse domingo que está se aproximando é a continuação do evangelho de domingo passado. Então a gente tem que voltar a essa pergunta: quem é Jesus para você? Bom, eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo do comentário ao Evangelho do Domingo. Bom, a essa pergunta, quem é Jesus para você? Muito provavelmente você deve se lembrar da resposta que foi dada por Pedro na semana passada. Jesus pergunta isso para os seus apóstolos: quem estão dizendo por aí que é o Messias? Quem estão dizendo por aí que é a voz que deve ser ouvida? E eles responderam que uns diziam que era Elias, outros que era Jeremias ou que era algum dos outros profetas. E aí ele pergunta: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala que essa afirmação de fé, isso de acreditar que Jesus é o Messias, que ele é a voz que deve ser ouvida, que o que ele ensina para nós até hoje é uma regra de vida, é um convite, é um estilo de vida, um jeito de viver. Jesus diz que isto é rocha firme sobre a qual ele ergue a igreja, sobre a qual ele ergue a nossa fé, a nossa comunidade de fé. Nunca é demais lembrar que quando a gente usa a palavra igreja, a gente não está se referindo apenas à hierarquia da igreja. Tem gente que ao ouvir a palavra igreja pensa naturalmente em papa, cardeais e bispos e só, né? Então, quando falam assim, a igreja diz que... Mas espera aí, quem é a igreja? Ou será que é a hierarquia da igreja que diz isso? Igreja é a comunidade daqueles que foram batizados e que creem nas palavras de Jesus e tentam viver de acordo com o estilo de vida que ele ensinou a viver. Então, igreja sou eu, igreja é você que está me ouvindo. Somos igreja. Igreja é o povo de Deus. Dentro desse povo de Deus que é a igreja, existem pessoas que são constituídas pelo próprio Cristo, né? Em um dado momento, Jesus instituiu pessoas que tinham a função de organizarem, de coordenarem, a função de pastorear. Aí que surge então a figura dos bispos, dentre os quais o primeiro deles, né, é o bispo de Roma, é o Papa. Então, nesse sentido, existe uma hierarquia que faz parte da igreja, mas que não resume a igreja. A igreja não só eles, não são só eles. E até a palavra hierarquia a gente precisa tomar cuidado, porque automaticamente nós pensamos em uma escada, né? Em que alguns são mais valiosos que outros, quando na verdade não é nada disso, né? Para o seguidor de Jesus Cristo, e é isso o que ele próprio fala: quem quiser ser o primeiro, que seja o último e seja o servidor de todos. Então não se trata de o fato de haver na igreja padres, bispos e o Papa, não significa que são como patentes, né, ou promoções, mas são funções diferentes, são responsabilidades maiores, mas isso não faz deles super-homens, não faz deles pessoas que estão acima da humanidade, por assim dizer, e que mereceriam por isso mesmo toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Não, né? É uma função de quem se dispõe a servir. Eu acho até muito gozado quando às vezes um colega padre é eleito bispo, né? É feito bispo,
Aí eu lembro de uma ocasião que uma pessoa de uma comunidade nossa, ao ficar sabendo disso, falou assim: ai, que bom, Padre Fulano agora é bispo. Ele lutou tanto para chegar lá. Na cabeça da pessoa, ser bispo era uma promoção, né? Era uma premiação. Quando na verdade, pelo espírito do evangelho, não é nada disso, né? É uma responsabilidade maior. Quem convive, quem conhece os bispos sabe do tamanho, às vezes, dos problemas que eles têm que enfrentar. Então não são cargos de honra, a gente não deve olhar para eles assim. Os próprios bispos, acredito eu, que todos nem gostam de ser olhados assim. É bom que a gente tenha claro, é uma função, é um jeito diferente de ser igreja. Mas eu, você e qualquer batizado é tão igreja quanto é o Papa ou os bispos, né? Somos todos seres humanos, discípulos de um mestre só, que é Jesus Cristo. Achei que era necessário colocar essas coisas para a gente dar o passo adiante. Então Jesus disse no domingo passado que sobre esta rocha, que é a fé em Cristo, crer que Jesus é o nosso mestre, é que ele edifica a fé dessa comunidade, né, chamada igreja, que somos todos nós. Enquanto nós estivermos solidificados, estivermos alicerçados nessa fé, nessa crença, nessa esperança de que as palavras de Jesus fazem sentido, são possíveis de ser vividas, enquanto a gente estiver grudado nisso, então estamos na rocha firme e nada pode nos derrubar, né? Porém, a conversa segue, né? Depois de Jesus ter entregado essa autoridade que eu acabei de mencionar, né? Jesus escolheu alguns, dentre eles o primeiro é Pedro, né? O sucessor de Pedro hoje é o Papa. Isso tudo está lá no Evangelho do domingo passado. Depois de dizer essas coisas, a conversa continua. E vai por um lado, gente, é um texto curtinho, mas delicioso, porque é tão rico de ensinamentos que eu convido você a ficar até o final, porque tem coisas que vão nos ajudar a nos desconstruir. E, aliás, só esse começo, né, de a gente fazer esse esforço de entender que somos igreja, né, não é só o Papa e os bispos, já é para muita gente uma desconstrução, porque sempre se pensou de outra maneira. Nós vamos agora desconstruir mais, né? Vamos adiante. O texto desse 22º domingo do tempo comum é Mateus 16, versículos de 21 a 27. Mateus 16, de 21 a 27. Então, se você quiser dar pausa, vai lá na Bíblia, abre, né? Mateus 16, 21 a 27. Ou faça como eu, tem aqui uma liturgia diária para você ir acompanhando. 22º domingo do tempo comum. Então, a cena que vem descrita agora aconteceu imediatamente após a cena que ouvimos no domingo passado. Então, quando Jesus fala que entrega a Pedro as chaves do reino, que é um símbolo muito forte, né? Que remete inclusive à primeira leitura daquele domingo, da história lá do administrador infiel, tudo isso está lá no último vídeo. E Jesus começa o evangelho dizendo que chegou a hora de ir para Jerusalém. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um pedacinho, a gente para, comenta, lê outro pedacinho, para e comenta, e assim vai até o fim. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém. Até aqui tudo bem. Mas olha só o que vem depois. E sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Aí, peraí, já não ficou legal mais, né? Vai sofrer muito. E que deveria ser morto, piorou, mas ressuscitar no terceiro dia. Para aqui um pouquinho. Jesus anuncia aos discípulos que está indo para Jerusalém. Talvez até aquele momento na cabeça deles ainda não estivesse claro
o que significa crer em Jesus Cristo e o que esperar de ser discípulo desse Messias. Então, por isso eu comecei essa reflexão com essa pergunta: quem é Jesus para você? Porque dependendo da sua resposta, é bom entender que no pacote vem outras coisas e que não dá para a gente fazer uma escolha do que integra o nosso discipulado de Jesus Cristo e o que não integra. Se queremos ser discípulos fiéis, vai ter algumas coisas que virão junto com o pacote e a gente não vai ter como fugir. Então, até esse momento, dá-se a impressão, quando a gente vai lendo o Evangelho de Mateus assim na íntegra, que os discípulos ainda não tinham bem claro aonde o messianismo de Jesus os iria levar, aonde o seguir Jesus como mestre os levaria. Isso ainda não estava bem claro. Por quê? Porque até esse momento no Evangelho, o que os discípulos viam? Tinham conhecido esse moço de Nazaré que pregava como ninguém, explicava as escrituras de um jeito que eles entendiam, não ficava usando aquelas palavras difíceis, citando o rabino tal, o livro tal, parará, papá, mas de um jeito que eles conseguiam entender e percebiam que se transformava em vida. Um mestre que, mais do que falar da boca para fora, vivia o que falava. Apresentava uma imagem de Deus que até aquele momento para eles tinha quase que caído no esquecimento. Jesus resgata o Deus dos profetas, né? Um Deus que é preocupado com o pobre, um Deus que é misericordioso, um Deus que olha o nosso coração e não as aparências e que deseja que a gente viva a misericórdia. Jesus resgata essa imagem, um Deus em que é possível crer sem ter medo, um Deus Pai amoroso, um Deus que é capaz de dar colo, mas que isso não significa um Deus que não nos educa, muito pelo contrário. O amor que Jesus apresenta como caminho de vida é um amor desafiador, é um amor exigente, faz também as suas exigências. Então, até aquele momento, eles viam aquele grande profeta. Isso era Jesus até aquele momento na cabeça deles. E mais do que isso, era um homem que, além da palavra e do testemunho de vida, era capaz de fazer grandes milagres. Então, se você acompanha aqui o raciocínio, você vai perceber que parece que até aqui o seguimento de Jesus Cristo é uma coisa muito glamurosa, por assim dizer, né? Ser discípulo tá ali pertinho de um mestre muito bom, de um homem coerente, amoroso, agradável e que ainda por cima faz milagre. Olha que maravilha! Soma-se a isso o fato de que a ideia que se tinha no tempo de Jesus ali, eu já falei disso em outras ocasiões, não era a de um Messias que simplesmente nos guiasse a um novo estilo de vida, nos guiasse à salvação. A ideia de Messias que se tinha naquele tempo era a de um líder político-militar. A terra que Jesus vivia naquele tempo em que aconteceram essas coisas estava sob domínio de um outro país. A terra que Jesus vivia não era deles, era dos romanos. Os romanos tinham invadido aquele pedaço de terra que eles viviam, então eles viviam sem liberdade. E na cabeça dos judeus daquele tempo, o fato de serem pagãos a governarem a terra que Deus deu para eles, né? Isso era uma profanação, onde já se viu, né, pagãos estarem nos governando. Nós não temos liberdade, nós temos que pagar impostos. Olha o caldo, o caldeirão, né, em que aparece Jesus, né?
Então, estando esse povo sob domínio, muita gente, muita mesmo, esperava que o Messias não fosse alguém que traria uma mensagem salvadora no sentido de nos revelar um outro jeito de viver, mas esperava-se um Messias que fosse salvador, mas que salvasse o povo da mão dos romanos, salvasse eles da mão desse governo opressor, corrupto, cruel. Em outra palavra, eles queriam um Messias que pegasse uma arma, liderasse uma revolução e expulsasse os romanos todos, e que esse Messias se tornasse rei, né? Um pouco era essa a expectativa. Um Messias triunfador num cavalo branco, que entra de espada na mão, matando todos os inimigos, e que vai chegar a Jerusalém e vai tomar Jerusalém dos romanos e vai instituir o reino de Israel de novo, como era lá atrás, no tempo do rei Davi, que viveu bastantes anos antes de Jesus. Essa era a expectativa. Então, parece que os discípulos também tinham essa mesma expectativa até esse momento. Vejam, quando Jesus fala assim, vamos a Jerusalém, eu acho, quem sou eu para achar qualquer coisa que seja, né? Mas olhando pelo contexto, dá a impressão assim que lá dentro da cabeça de alguns discípulos deve ter instalado uma coisinha assim, opa, chegou a hora, estamos indo para Jerusalém. Aliás, um pequeno parêntese antes de seguir. É bem verdade que os próprios discípulos tinham essa dúvida a respeito de quem exatamente era Jesus no começo da caminhada, porque vocês devem se lembrar que a mãe dos filhos de Zebedeu, né, que são Tiago e João, ela vai pedir para Jesus que dê um lugar à sua direita e outro à sua esquerda quando ele se tornasse rei. Mas ela não estava pensando rei da glória eterna, celeste. Não, estava pensando rei dali, de Jerusalém. Ela achava que ia ser um reinado terrestre, né? Pois bem, quando fala vamos a Jerusalém, talvez eles tenham pensado, agora o pau vai quebrar, Jesus vai pôr ordem na casa e a gente vai reinar com ele. Nós também seremos reis junto com ele, já aqui nesse mundo. Só que, olha o que vem depois, né? Jesus fala que vai a Jerusalém, mas ia sofrer muito. E ele dá os nomes nas mãos de quem ele vai sofrer. Voltando aqui no texto, Jesus diz que vai sofrer por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Por que Jesus poderia vir a sofrer na mão de anciãos, sumos sacerdotes e mestres da lei? O que essas três classes de pessoas tinham contra Jesus e que poderiam acarretar no sofrimento para Jesus? Ora, tudo aquilo que Jesus veio anunciando e que vai continuar anunciando, se a gente for seguindo a leitura do Evangelho, a gente vai ver o que Jesus prega é exatamente o contrário daquilo que essas três classes, esses três tipos de gente pregavam. Só que o problema, gente, é aqui que a porca torce o rabo. É que esses três tipos de gente, anciãos, sumos sacerdotes e mestres da lei, era quem tinha o poder nas mãos. É bem verdade que os romanos aqui mandavam em tudo, mas os romanos tinham um jeito de dominar que era o seguinte: essa terra aqui é nossa, mas a gente deixa alguns chefes de vocês para tentar manter a paz, para fazer uma diplomacia. Então, esses três tipos de gente aqui eram quem também mandavam em Israel. E o que Jesus pregava ia noutra direção, numa direção diferente da deles. Os anciãos pregavam um tipo de Deus, né, que não era o Deus de Jesus Cristo. Então, essas três classes, nomeadamente, né, anciãos, para eles era aquela figura de tá bom como está, as coisas sempre foram assim, nós anciãos somos os detentores da verdadeira tradição. Qualquer
diferença, qualquer possibilidade de rever aquilo que sempre foi desse jeito, é subversivo e, portanto, tem que ser extirpado. Os sumos sacerdotes, por sua vez, eram os homens que mandavam no templo. Templo esse que Jesus vai criticar muito. Em outras ocasiões eu expliquei que tem uma diferença entre sinagoga e templo. Eu vou retomar rapidinho, mas você pode procurar isso nos outros vídeos. Sinagoga tinha em cada vila praticamente, e era só uma casa em que as pessoas iam para ouvir a palavra de Deus e ouvir a partilha, a explicação, só. Templo era um só e era em Jerusalém. E na cabeça do povo judeu, o templo em Jerusalém era a casa de Deus, era ali que ele morava mesmo, como se fosse um apartamento e Deus está lá dentro. E os sacerdotes, por serem aqueles que mediavam a relação entre o povo e Deus que está no templo, começaram a se desviar. Isso os profetas falam ao longo de todo o Antigo Testamento, e Jesus também vai falar bastante contra eles, né? Eles começaram a achar que mandavam em Deus, né? Porque tinham Deus nas suas mãos. E ali começou a haver muitos abusos, que também já foi dito aqui anteriormente, de excesso de cobranças de dinheiro da parte do povo. Então, os sumos sacerdotes cobravam além daquilo que era necessário simplesmente para a manutenção do templo. Se enriqueciam ilicitamente. E Jesus, se você tiver tempo, aliás, leia o que Jesus fala sobre os sacerdotes e sobre os doutores da lei. Em Mateus capítulo 23. Fica de tarefa para casa. Então, Jesus critica muito duramente esse estilo de vida que os sacerdotes levavam, porque massacravam o povo, massacravam os pobres, se enriqueciam à base do dinheiro suado do povo pobre. E os doutores da lei, ou mestres da lei, como está aqui, né, nessa nossa tradução, eram os teólogos, eram os inchados de orgulho, porque tinham lido muito, sabiam muita coisa e achavam que o povo era maldito porque era ignorante, porque havia pouca gente que sabia ler. Prova disso é que no Evangelho de João, não me lembro o capítulo agora, mas em um dado momento, numa discussão de Nicodemos com os fariseus e com os sacerdotes, eles falam: esta gente é maldita, não conhece a lei de Deus, né? Então olha a cabeça. Então repare que essas três classes, o que é importante saber disso? Essas três classes detinham o poder na mão, não queriam que nada alterasse, nada mudasse. Sabe por quê? Não é porque amavam a Deus, não. É porque amavam o poder, é porque amavam o dinheiro. Então qualquer questionamento que fosse levantado contra eles, então era melhor cortar pela raiz. Por isso que Jesus fala que eles o fariam sofrer muito, porque iam começar a persegui-lo, como de fato perseguirão, a tal ponto de levá-lo à morte. Mas também Jesus, o que faz diante das perseguições deles e diante daquilo que eles faziam de errado? Abaixa a cabeça e se esconde? Não. Para começar, né, só para a gente ver os encaminhamentos dessa história, olha como ele vai quebrando tudo. Esperava-se um Messias guerreiro militar, que fosse entrar em Jerusalém num cavalo branco de espada na mão. Como é que Jesus entra em Jerusalém? Num burrinho com um ramo na mão, um ramo de oliveira. Então já começou por aí. Peraí, ele não é um Messias militar. Logo depois de entrar, o primeiro lugar para onde ele vai? Para o templo. Joga fora, vira as mesas que vendiam coisas dentro do templo que não eram para sustento do templo, mas para enriquecimento ilícito. Era roubalheira, era falcatrua. Quer dizer, ele vai lá no ninho das serpentes cutucar as serpentes. Ao descer desse momento, né, quando Jesus vai para o pátio, ele fala esse discurso de Mateus 23,
que eu estou falando para você ler depois, em que Jesus chama os sacerdotes de cobras venenosas, que são gente asquerosa, que são como túmulos que são pintados por fora, mas por dentro estão cheios de podridão, porque querem parecer gente boa, mas no fim são coisa nenhuma. São gente asquerosa que quer se enriquecer, né? Jesus fala isso tudo para os sacerdotes do templo dele. Quer dizer, Jesus literalmente cutucou a onça com vara curta. Pois bem, isso o levou à morte. Mas a morte não tem a palavra final, né? O objetivo de Jesus é a ressurreição. É a vida. E ele fala que ressuscitará ao terceiro dia. Mas por quê? Mais vida para continuar a melhorar o entorno. Vou tentar colocar de uma outra maneira. A missão de Jesus Cristo foi a de, por onde ele passou, fazer o bem. Ensinar as pessoas a viver de uma maneira melhor. Isso é a salvação acontecendo. Salvação não é apenas o que acontece com a gente depois da morte, mas é o jeito com que a gente vive a vida. Viver a vida de uma maneira salva é viver com qualidade, viver com alegria. E Jesus ensinou isso, ele todo é salvador, né? A morte vai eternizar aquilo que vivemos, a salvação que já começamos a viver aqui. Então, o fato de a morte não ter a palavra final em Jesus é quase como um símbolo de que o bem que Jesus fez não foi massacrado pela morte, mas continua a existir. A salvação de Jesus continua a se operar. Ressuscitado, ele continua a nos ensinar e a nos recordar essas coisas todas que a gente ouve sempre aqui. Ele sempre está nos levando ao caminho da salvação. É um processo de eternidade. Eu não sei se eu compliquei mais, mas enfim. Olha, eu tô nos 3 primeiros versículos, já deu meia hora. Esse vídeo hoje vai ter umas 2 horas de duração. Enfim, não tem problema. Vamos em frente. Diante disso que Jesus falou, Pedro, o mesmo que semana passada tinha falado, tinha dado uma bola dentro finalmente, né? O que ele vai falar para Jesus? Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Aqui tem algumas coisas que são muito interessantes, gente. Primeiro, o fato de Pedro ter esse tupete de chamar Jesus num canto para repreendê-lo. A palavra em grego, né, o texto bíblico não foi escrito em português, né, foi escrito nessa língua esquisita aqui, né, no grego. A palavra que está usada no texto grego não é repreendê-lo exatamente, é ameaçá-lo. Epitimano, ameaçá-lo. Jesus termina de falar essas coisas, Pedro chama ele num canto e Pedro começa a ameaçá-lo. E é interessante que essa mesma palavra, epitimano, né, ameaçar, no Evangelho ela aparece em outros momentos também, mas são sempre dos momentos em que aparece um demônio. Quando Jesus faz um exorcismo, os evangelhos contam que Jesus os expulsava e os ameaçava para que não voltassem mais. Esse ameaçar é essa palavra, epitimano, né? Então notem que Pedro está usando o mesmo tom, o mesmo jeito de falar com Jesus que Jesus usava contra os demônios. É quase como se Pedro tivesse querendo exorcizar Jesus. Peraí, por quê? Por que Pedro queria exorcizar, entre aspas, a Jesus? Porque na cabeça de Pedro, que imaginava um Messias de outro jeito, ele falar que ia sofrer e que iria morrer na mão dos sacerdotes era uma coisa que somente o demônio poderia falar. Era um absurdo. Então Pedro chama Jesus e fala.
É quase como se ele dissesse: sai desse corpo. O que você está falando não faz sentido. Tanto que logo em seguida ele fala assim: Deus não permita tal coisa. Como se o que Jesus estivesse falando fosse um absurdo, tremendo, né? Bom, se a gente for pensar um pouco assim, tentando se colocar no lado de Pedro, ele não está exatamente falando um absurdo. A gente agora olha como um absurdo, mas é que ele tinha outras expectativas sobre Jesus. Ele esperava Jesus um Messias triunfador, um Messias militar, um Messias chefe de Estado, guerreiro. Então, na cabeça de alguém que espera que Jesus seja assim, qualquer visão diferente, que aponte para sofrimento, para dificuldade, é um absurdo, porque onde já se viu o meu mestre, o meu chefe triunfador sofrer, ele não é fracassado, quem está falando isso então só pode ser do demônio. Dá para se colocar um pouco dentro da cabeça de Pedro? Mas olha o que Jesus responde para o Pedro, depois que o Pedro tenta, entre aspas, muitas aspas, exorcizar Jesus, depois que ele repreende e ameaça Jesus. O que Jesus responde para ele? Vamos lá em frente. Estou no versículo 23. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: vai para longe, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Vai para longe, Satanás. Jesus fala para Pedro. Peraí, não era Pedro que estava achando que Jesus estava possuído? Então parece que o jogo virou, né? Jesus vira para Pedro e fala, é como se ele dissesse assim: Satanás, é você que é trouxa, que está achando que o caminho é diferente. Não, senhor. Outra delicadeza, outro detalhe do grego que é importante também. Aqui a gente tem na nossa tradução Jesus falando assim: vai para longe, Satanás. Em grego, a palavra, na verdade, é vai para trás de mim, Satanás. Vai para trás no sentido de eu sei por onde eu estou indo, eu sou o mestre, você ponha-se no seu lugar, Pedro. Não é você que tem que dizer o que eu tenho que fazer, sou eu que tenho que dizer o que você vai fazer. Então vai para trás de mim, vai para o teu lugar. Satanás é uma palavra que também vale a pena a gente entender o significado. Os dois nomes pelos quais a gente costuma designar o inimigo, né, é diabo e Satanás. Principalmente esses dois nomes, há outros, mas diabo significa o que divide, o divisor, né? Mas Satanás, Satan em aramaico, significa adversário, o contrário. Tem gente que traduz como o acusador, mas eu acho que a ideia de adversário, aquele que vai de encontro, né, pode esclarecer melhor. Jesus fala que Pedro está se comportando como Satanás. Por quê? Primeiro porque ele não está cometendo um erro periférico, ele está cometendo um erro fundamental. Jesus está dizendo que ele vai sofrer em consequência das coisas que ele anuncia e denuncia. Pedro, por outro lado, acha que não, que deve-se fugir disso, que não é esse o caminho, não é o caminho do enfrentamento. Aliás, é bom a gente lembrar que uma das tentações que o demônio propõe para Jesus no início do Evangelho de Mateus é oferecer a Jesus todos os reinos da terra. Não se trata de ter os reinos dessa terra nas mãos, como os próprios discípulos esperavam que o Messias fosse ser, um rei dessa terra. Jesus mesmo depois dirá, né, no Evangelho de João: o meu reino não é deste mundo, não é como os reinos deste mundo. O reino, com R maiúsculo, é esse o reino que Jesus vem instaurar, essa possibilidade de um mundo novo, de uma nova sociedade, de uma civilização do amor. É para esse reino que Jesus nos quer conduzir e instaurar
esse reino de Jesus dá trabalho, né? É um reino que sempre sofrerá violência, é um reino que sempre sofrerá perseguição. Então, Pedro, quando quer tirar Jesus desse caminho, está agindo como Satanás agiu no início do Evangelho, mas mais do que isso, Jesus está dizendo para ele: ponha-se no seu lugar, porque você não está entendendo até agora, a gente já está no meio do Evangelho e você ainda não entendeu a proposta. Você está pensando como os homens e não como Deus. O que significa pensar como os homens? Para Pedro, para os outros apóstolos, seguir Jesus Cristo era seguir um líder famoso. E estar perto desse líder famoso lhes garantiria, a eles, aos 12, fama, glória, riqueza, glamour. Isso é pensar como os homens. Imaginar que uma vida é boa se tem riquezas, se tem prazer, que uma vida está constituída, né, que a nossa alegria, que a nossa paz está constituída nas muitas coisas que a gente possa ter, nos grandes aplausos que a gente possa receber, na roupa que a gente veste, como se isso fosse vida, né? Isso é pensar como os homens. Jesus censura Pedro: não é esse o caminho. Você está pensando como os homens e não como Deus. Vai para trás de mim. Você é meu discípulo e não eu sou discípulo seu. É uma reflexão, gente, que ela pode ir mais profundamente, né? E ainda mais se a gente olhar para aquilo que Jesus fala para Pedro, né? Então, vai para longe, Satanás, tu és uma pedra de tropeço. Há pouco tempo atrás, há versículos atrás, Jesus falou que a fé de Pedro era uma rocha firme sobre a qual se constrói a comunidade de fé, sobre a qual se constrói a igreja. Mas a partir do momento que a gente começa a achar que o seguir Jesus Cristo vai nos dar as glórias que esse mundo pode dar, o espírito de mundanidade, dito de maneira ainda mais prática. Se a gente acha que seguir Jesus Cristo vai nos dar posição social, vai nos dar dinheiro, vai nos dar reconhecimento social. O menino que entra no seminário, por exemplo, achando que vai comer do bom e do melhor, vai ter as melhores roupas, a vida dele vai ser ficar aparecendo em cima de um presbitério, junto de um altar, vestido das melhores roupas, paramentos caríssimos, que cada túnica custa R$4.000, e vai ser tratado de senhor e de padre o tempo todo, vai andar por aí vestidinho, bonitinho, para as pessoas irem pedir bênção e beijar a mão dele. Se a gente acha que é só isso que é ser discípulo de Jesus Cristo, então a gente está sendo contaminado por esse espírito de mundanismo. E aí a nossa fé deixa de ser rocha firme e vira pedra de tropeço, a gente cai do cavalo, a gente se decepciona. Sabe por quê? Porque Jesus não é assim. E por que Jesus não é assim? Para nos dar o exemplo, porque ele viveu na pele o que significa dizer que essa glória toda é transitória, é passageira. As mesmas pessoas que às vezes estão nos aplaudindo quando a gente está sobre um palco, também depois viram as costas pra gente. Uma pessoa pode ter muitas roupas, pode ter feito muitas viagens, pode ter muito dinheiro e pode se sentir absolutamente vazia. Então gastar uma vida em busca dessas coisas é perda de tempo, é um tropeço, é uma queda de cavalo. Eu falei da nossa raça de padre, que eu conheço bem, mas no laicato também entre os leigos pode acontecer também as mesmas dificuldades, de a gente entrar para uma igreja imaginando que vai ter fama, que vai ter reconhecimento, ou que Jesus vai resolver todos os problemas das nossas vidas, e quando Deus não se comporta do jeito que a gente esperava, a gente o repreende, que nem Pedro fez, como se Deus estivesse louco, e nos frustramos com ele. E tem gente que sai até da igreja, deixa de ter fé,
porque Deus não se comportou do jeito que ele ou ela queria, né? Deixa de ser rocha e vira pedra de tropeço, essa nossa fé. É preciso que a gente também tenha muito bom senso, não consigo achar outra palavra, né? Um espírito de autocrítica, de a gente perceber que a nossa igreja, ao longo da história, muitas vezes perdeu esse referencial. A gente olhar desde o século IV em diante, principalmente, né? As alianças que a igreja, como instituição, a igreja hierárquica, fez, os excessos de riqueza, as hipocrisias que se cometeram, a gente precisa olhar para essas coisas, né? As crueldades que se cometeram e injustiças que se cometeram durante a Inquisição, alguns silêncios que a igreja cometeu durante ditaduras na Europa e na América Latina, algumas alianças que a igreja institucional fez erradas. É preciso olhar, é preciso ter espírito crítico, e é preciso que a gente, por amor a essa mesma igreja, saiba profetizar, né? Saiba falar como profeta ou como profetiza, saiba conversar com as pessoas e apontar onde que está sendo o erro para tentar melhorar, não com rancor, não com ódio, porque isso não resolve nada, né? Eu vejo católicos que às vezes olham para essas coisas que a igreja já cometeu, né? Nós já cometemos como igreja, e tacam pedra, falam mal, como se isso fosse resolver. Não, acho que ter consciência do erro é um caminho, mas odiar não é um bom caminho, né? Bom, vamos em frente, né? Já são 40 minutos falando. Depois disso, o que Jesus continua dizendo? Depois disso, isso que ele falou para Pedro, ele vira para os outros apóstolos e fala: então, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. 3 coisinhas: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. E aqui chegamos ao fim do texto. Bom, Jesus, depois de ter puxado bastante a orelha de Pedro, vira para os outros e falando, né? Se eles estavam esperando, como Pedro, que o caminho de Jesus ia ser um caminho de glória, de glamour, de riqueza, de reconhecimento, vai virar pedra de tropeço essa história. Vocês vão cair do cavalo, vai todo mundo sucumbir. Se alguém quiser me seguir, notem, é um convite. Se alguém quiser, ninguém é obrigado, me seguir. Primeira coisa, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é, diferentemente do que já se pensou em outros momentos, e a gente fala assim, renunciar a si mesmo é viver num espírito de penitência, de se açoitar, de fazer jejum constante, de não comer nada. Não, Deus não quer o sofrimento de ninguém, muito pelo contrário, Ele quer a vida. Mas para a gente ter vida plena, é preciso renunciar o nosso eu. O que significa isso? Parar de pensar só em si, no eu primeiro os meus, o outro que se vire. Então pare de pensar assim, renuncie a si mesmo, aprenda a pensar nos outros. Tome a sua cruz, ou seja, aceite que esse caminho de deixar de pensar em si mesmo e de viver na misericórdia é pesado, você vai levar pedrada por conta disso. E não é fácil. A longo prazo gera vida, gera felicidade, mas não tem glamour nenhum, não tem riqueza nenhuma, não tem aplauso nenhum. Às vezes é passar uma vida inteira trabalhando duro sem ser reconhecido, mas pelo menos tendo paz, né? Renegue a si mesmo, tome sua cruz e me siga.
talvez esses 3 pontos, o terceiro seja o mais importante. Seguir a quem? A Jesus. Por mais importante que aquele padre que você gosta, que prega bonito, tenha tido uma importância na sua vida, ele não é maior que Jesus. Por mais que aquele pregador, aquele cantor, aquela cantora, ou aquele youtuber, ou quem quer que seja, por mais importante que eles sejam, não são maiores que Jesus. O ensinamento de Jesus é esse que nós estamos acompanhando. É por isso imprescindível que a gente sempre tenha o olhar fixo nos evangelhos, olhar para quem é Jesus, não simplesmente para aquilo que nos falam dele, mas para o que está escrito ali, né? Olhar para Jesus, como é que Jesus viveria. Recomendo de novo, leia Mateus 23 depois para você ver o que Jesus criticava, né? Ter olhos fixos em Jesus. E por fim, para não me prolongar mais, Jesus fala em salvar a vida, né? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Vai perdê-la porque para quem espera um outro tipo de cristianismo, das pompas, do aplauso, do dinheiro, da beijação de mão, etc., ao não se buscar isso, quem espera do outro jeito acha que você está perdendo a vida. Aí o que adianta? Quer dizer então que não tem glória nenhuma, que não tem glamour nenhum? Não. Então você está perdendo a vida. Mas não é perda de vida isso. É ganhar. Porque no fim da nossa vida, gente, quando as luzes todas se apagarem, o que vai ficar? O título de mestre, de doutor, as cifras que tem na nossa conta bancária, as roupas que a gente comprou, os livros que a gente tem, os aplausos que a gente recebeu, passa como o vento, né? O que fica? O que é ganhar a vida? O que é perdê-la? Para Jesus, e é nisso que eu ponho pessoalmente a minha esperança, não sei você, mas só vale a pena uma vida vivida na entrega aos outros. Uma vida vivida de uma maneira tal que a gente consiga melhorar, nem que seja um pouquinho a vida do outro. Que a gente consiga ensinar algo, que a gente consiga colaborar em algo, sem esperar troféu, sem esperar aplauso. Eu acho que isso é ganhar a vida. Tem hora que a gente entra em crise por causa dessas coisas, mas é o sofrimento que vem, é a cruz que vem. Mas isso a longo prazo vale a pena, porque mesmo depois que a gente for embora daqui, depois que a gente for para debaixo da terra, o que foi bom que a gente fez para os outros permanece aí, porque foi feito com amor. E o amor é Deus, e Deus é eterno. Então foi feito em Deus. Quanta coisa boa que a gente colhe até hoje, que foi feito por quem nem está mais fisicamente entre nós, permanece o amor eterno, né? Chega. O que a gente espera do Cristo? Quem é Jesus para você? O milagreiro? O chefe? O que vai te dar glórias? Se for isso, você está pensando como Satanás, desculpa dizer. O caminho é o contrário. Seguir Jesus Cristo é viver a trilha da misericórdia e sem esperar glamour nenhum, mas sabendo que por mais difícil que esse outro caminho possa ser, ele dá muito mais paz e dá muito mais fruto. Termino e desejo a você uma excelente semana. Até a próxima, se Deus quiser.